Não é uma gripe, um joelho ralado, não é garganta inflamada nem piolho, não é sinusite, otite, cansaço, não é o que passa com antibiótico analgésico. Picada de inseto, bicho de pé, dor de cabeça não é. É um desacerto, um desconforto, um desatino, uma dispersão. A terra chama alguém para o chão, mas eu não, eu não. Ainda não sei morrer, ainda não sei não. Poema da Viviane Mosé, do livro Pensamento Chão. Olá a todas e a todos, eu sou a professora Aline Hernandes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordeno o grupo de pesquisa Polemes, Psicologia Política e Educação, Memórias e Histórias do Presente, e trabalho principalmente com os temas de ação coletiva, ativismo político, movimentos sociais e atualmente mais com os temas de elites políticas e memórias políticas no presente. Sou associada da Associação Brasileira de Psicologia Política e participei da última gestão junto com o Frederico Viana na revista Psicologia Política, que é esse canal importante de divulgação científica da própria Associação Brasileira. Também participo junto com o Domênico Ur na coordenação do GT da ANPEP de Psicologia Política. Bom, desde a minha perspectiva, a psicologia política ela é essa área interdisciplinar, que convida diferentes disciplinas para um diálogo a fim de compreender e analisar os fenômenos políticos, os fenômenos e os comportamentos políticos, as dimensões afetivas envolvidas nas questões políticas. Talvez um tema, um elemento-chave em psicologia política seja pensar no poder e nas suas dinâmicas, pensando os seus lugares, as suas estruturas de participação, de representação e também dos lugares de decisão. Então, fui provocada pela Associação Brasileira, pelo Fredinho, a pensar nesse contexto de pandemia em relação à psicologia política. A pandemia da Covid-19 ela tem uma relação direta, é por primazia um fenômeno psicopolítico. Por quê? Porque ela conecta as dimensões subjetivas às dimensões políticas. Faz com que todos nós pensemos na vida, em como a gente vai manter o cuidado da vida, nessas questões de morte, nas questões de trabalho e renda. A crise também deflagra desigualdades sociais e as agrava, e também nos faz pensar numa série de políticas públicas e ações que deveriam estar sendo colocadas em prática em relação à saúde, à educação, ao ambiente, à assistência. Então, o fenômeno da Covid-19, ele coloca as pessoas em contato direto com os seus afetos e com essa dimensão política do comum, do coletivo. O debate que eu vou propor hoje é um debate em torno ao conceito de viropolítica, que é um conceito que eu venho trabalhando desde que a pandemia chega no Brasil. E para isso eu tenho usado agendamentos de mídia, excertos de falas do presidente Bolsonaro e dos ministros, e também algumas bases públicas de dados. Para chegar na análise desse conceito, eu vou percorrer 3 eixos. Primeiro eu vou apresentar uma psicossociologia do fenômeno Bolsonaro, depois eu vou falar um pouquinho dessa capacidade de contágio do governo de chegar em diferentes segmentos sociais e de uma capacidade também do vírus de produzir anticorpos. Então, pensando nessa psicossociologia do fenômeno Bolsonaro, a gente se pergunta como que Bolsonaro chega à presidência. Desde as minhas leituras, desde a sociologia política e da própria psicologia política, Bolsonaro aproveita essa fragilidade de ensaio de bem-estar social, de estado de bem-estar social que tinha sido iniciado pelos governos petistas e articula muito bem com o STF, com o Congresso Nacional e com a própria Globo para armar o golpe que tira a presidenta Dilma do governo. Ainda tem os outros Bs, que configuram essa psicossociologia do fenômeno.
O Bannon, né, como assessor de campanha do Bolsonaro, o Bannon foi assessor de campanha de Donald Trump e usou muito essa estratégia das fake news e das redes sociais, né, para propagar, né, notícias falsas sobre os adversários na corrida eleitoral. No Brasil isso se agrava porque o Bolsonaro não participa de nenhum debate público, né, e usa ainda mais, então desenvolve predominantemente a sua campanha nas redes. O segundo B, né, o nosso segundo analisador, é a Bíblia, né, que serve de metáfora à presença da bancada evangélica no Congresso e esse apoio dos grupos neopentecostais, né, a Bolsonaro, que são também grupos empresariais bastante importantes, e esse discurso que defende a família tradicional e que não valoriza as políticas de diversidade, né? E também propaga discursos violentos e agressivos contra as minorias sociais, grupos LGBTQI+, por exemplo, né, e outras minorias. Repetidas vezes a gente vê o presidente, né, encerrar ou começar algum pronunciamento com o bordão Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Outro aspecto importante é essa penetração, né, dos grupos neopentecostais de uma forma vertical, né, da base comunitária até o ministério. Um outro analisador importante é o BOI, né, ou a bancada ruralista do Congresso Nacional, que teve aí uma fala bastante expressiva, né, do ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, né, de passar a boiada, falando para aproveitar, né, o momento da pandemia para flexibilizar as políticas de exploração econômica, né, em defesa do agronegócio, do latifúndio, pela abertura da Amazônia aos madeireiros, mineradores e pela extinção das comunidades tradicionais e pela negação do direito à terra. A gente também pode pensar nesse analisador do boi como esse instinto de rebanho, né, que o Nietzsche propõe, pensando num comportamento de manada, né, de um grupo todo que segue a lógica que vai determinada pelo que está na frente. O quarto analisador é a bala, né, que representa esses cidadãos de bem que querem se armar, que apregoam que bandido bom é bandido morto e defendem, né, muito entusiasmados pelo pacote anticrime, né, do juiz da Lava Jato, o ex-ministro Sérgio Moro. Vejam que aí esse discurso do armamento, né, e da militarização social, ele é bastante contraditório, porque se a gente pensar que um governo vai nos dar segurança, por que nós precisaríamos nos armar, né? Um quinto analisador é a balbúrdia, e todo esse projeto arquitetado pelo Ministério de Educação, né, contra a ciência, contra a universidade pública, esse corte, né, esse contingenciamento já de 30% do orçamento das universidades públicas, o corte de bolsas, principalmente na área de ciências sociais e humanas, e o projeto Futurice, né, que está alinhavado diretamente, né, com as organizações sociais, que, na verdade, né, são empresas de direito privado e também, né, articuladas com esses interesses do FMI, do Banco Mundial, né, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, a gente vê, né, um sucateamento do ensino superior e um achatamento da democratização do ensino superior, que tinha apenas iniciado nos governos petistas, principalmente, né, no Ministério do Haddad. E o ministro não se priva em dizer, né, que a universidade não é para todos, retomando essa ideia de uma universidade para as elites. O sexto analisador, ele diz respeito à banalização do mal, e aí é um ingrediente, né, bastante importante do extremismo, porque é pela banalização do mal que se propagam esses discursos nacionalistas, racistas, xenófobos, que alimentam as práticas de ódio, né, e engrossam ainda mais essas ondas de extremismo concentradas, né, pelas direitas conservadoras, demarcando fronteiras de polarização política, cisões no campo das paixões humanas e políticas, né. Esses discursos e práticas capturam diferentes segmentos sociais, conversam com diferentes grupos de pessoas, né, que apoiaram e votaram em Bolsonaro. Quanto ao comportamento do governo perante o fenômeno da Covid, é completamente viral, né?
coloca em total evidência o despreparo do Bolsonaro. Ele zomba do vírus, né, o tempo todo, das diretrizes da OMS, dos cientistas. O Brasil já é o terceiro país em número de mortes. Nós não temos um ministro à frente do Ministério de Saúde, né? Tivemos 2 demissões, né, no Ministério. Há camadas e camadas de pessoas impedidas, né, de atender a esse imperativo do fique em casa. Ou seja, né, Bolsonaro é o epicentro do vírus. Ele entra em confronto direto com os governadores e os prefeitos, que, ao contrário, né, do governo, vem desenvolvendo ações de enfrentamento à pandemia e ainda convoca manifestações contra o Congresso Nacional, o STF, atentando, né, contra o livre exercício dos poderes e interferindo declaradamente na Polícia Federal, como vimos, né, na escandalosa reunião ministerial. Uma e outra vez o presidente sai a público sem as medidas de proteção, né? Ele exerce uma real ameaça ao poder executivo e comete diferentes crimes contra a Constituição, viola o decoro parlamentar, fragiliza as instituições democráticas e suprime as tentativas de estabilidade política no país, né? Nas palavras do próprio presidente, o pobre tem que se arriscar. Ou seja, há uma escolha, né, pelas vidas que devem ser mantidas e as vidas que devem ser exterminadas. Então, aqui nós já temos elementos, né, para pensar nesse conceito de viropolítica como uma capacidade viral do governo, né, de influenciar o extremismo, se alinhar a uma lógica capitalista neoliberal de Estado mínimo e de propagar discursos de ódio, de violência, inclusive, né, vinculados a milícias, né, e grupos organizados de propagação de ódio. O terceiro ponto, e já vou encerrando, né, é assinalar que, conforme a biologia, né, todo vírus tem também a capacidade de estimular a produção de anticorpos. Então, o enfrentamento a um vírus vai fazendo com que os organismos vivos desenvolvam anticorpos de enfrentamento, proteção e defesa. Talvez ainda seja cedo, né, para assumir um elevado grau de otimismo, e talvez o contexto pandêmico não traga consequências políticas significativas aos governos no Brasil, né? Pois uma parte das elites conservadoras se mantém firmes, né, apoiando ainda o Bolsonaro. Em contrapartida, Bolsonaro perdeu muito apoio popular, inclusive apoio de sua base aliada, né? E como diz o próprio Sérgio Moscovici, um importante psicólogo social, né, em sua Psicologia das Minorias Ativas, as minorias, que no Brasil são as maiorias populares, não vão se resignar. Né? Elas lutarão sempre no sentido da mudança social. E aí nós estamos vendo, né, nesse contexto de pandemia também, muitas dimensões comunitárias, né, curiosamente em contextos periféricos e favelizados, articuladas, fazendo dos seus medos e das suas faltas uma potência, capacidade de ação, redes de cooperação, reerguendo bases sociais e coletivas, né? Então, estamos vendo aí novos arranjos políticos, psicopolíticos, indicando a fragilidade do modelo capitalista e aprofundando debates urgentes sobre essas diferentes economias, ecologias e governos. Sem dúvida, está sendo tecida aí uma rede de aprendizagens e afetos com novas modulações. Como diz a Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas nós decidimos não morrer. Um beijo.